Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com vocês novamente, hoje para tratar de um assunto da mais alta seriedade. Pela primeira vez neste programa, que lá se vão 20 anos de Casual, 19 anos, quase 20, que eu trago uma pessoa ligada à identidade transgênera. Eu acho que eu posso dizer assim. Isto quer dizer a transexualidade. O que é? Como é esse ser humano que tem essa diferença, que tem que conviver com algumas diferenças e com a sua própria identidade. A idade que ele veio ao mundo e a identidade que ele realmente se sente capaz de assumi-la. E aí é muito complicado, aí gera uma série de questões e polêmicas e tudo mais. Eu convidei Regis Vascon, que é especialista em direito criminal e que é um transexual. Perfeitamente. Muito prazer em tê-lo aqui comigo. Muito obrigado, Almir. Agradeço o convite. Ô, Regis, eu acho meio complicado até abordar, porque nem eu sei falar direito a terminologia toda. Porque é tudo muito recente na minha cabeça e da cabeça, eu acho, de toda a comunidade. As novas regras, o que está acontecendo. A gente ouve falar em transexual daqui, transexual dali, e fotos e aquilo, e reuniões. O LGBT, que é a sigla que engloba todos os gêneros. Sim. E a minha pergunta, em princípio, para você, é justamente essa. O que vem a ser realmente esse transgênero? O que é a transexualidade? Como vocês se identificam? Como que vocês se percebem de um outro gênero sendo um outro gênero? Sim. Primeiro eu quero separar a transexualidade masculina da transexualidade feminina, tá? A transexualidade masculina sou eu, a pessoa que nasceu do sexo feminino, portanto eu nasci mulher, eu nasci com uma vagina e fiz a adequação para o sexo masculino. Essa adequação, ela é cirúrgica, né, corporal, ela é também social, na questão da adequação do nome, né, e ela é também em relação à estrutura familiar da pessoa transexual. A outra coisa é a mulher transexual, ela nasceu do sexo masculino, ela nasceu homem, ela nasceu com o genital masculino, com o pênis, e aí ela faz adequação para o feminino. Essa é a primeira diferença a pontuar. Dentro do termo transgênero, né, que esse termo veio dos Estados Unidos para o Brasil. Aqui no Brasil nós demos um caráter diferente, porque lá, enquanto nos Estados Unidos eles colocam todas as identidades que nós chamamos aqui de identidades trans, então transexual, travesti, transgêneros e demais identidades que estão surgindo agora, tá? No mesmo balaio, nós aqui no Brasil dividimos essas identidades, tá? Por uma questão inclusive de conquista de políticas públicas. Então nós temos hoje a pessoa travesti, né? A pessoa transexual se dividindo então em masculino e feminino, e temos as pessoas transgêneros, que são aquelas que transitam entre o gênero, ou seja, aquela pessoa que ora ela se sente mulher, ora homem. Então ela se veste, se adequa e sai na rua como mulher. Ora ela se sente mais homem, então ela se veste, se adequa e sai na rua como homem, né? Então este é o transgênero. E aí seria o Laerte é um transgênero? Não, Laerte não. Ele é uma outra identidade. O Laerte, para quem não se lembra, é um dos maiores cartunistas do Brasil e que posa de mulher há muitos anos, vestidos de mulher, apesar de ser casado, já é até avô. E ele assume a identidade feminina.
Então, lembrando, novamente reforçando, em relação aos Estados Unidos, a terminologia vinda dos Estados Unidos, né? Então, o Laerte estaria dentro do balaio de transgênero. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui nós dividimos, então, essas identidades em 3. Travesti, transexual e transgênero. E nesse transgêneros, nós colocamos 3 pontinhos, porque outras identidades estão surgindo. Quais? Por exemplo, nós viemos do encontro do IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Eu sou um dos fundadores do IBRAT. O IBRAT ele fez um encontro em fevereiro do ano passado e nós vimos que essa garotada que está chegando em torno dos seus 16 anos para 20 e poucos anos, estão vindo com identidades diferentes dessas 3 que eu pontuei agora para você. Né? Então nós estamos dentro do movimento de travestis e transexuais, estudando inclusive teoricamente estas identidades. Né? O Regis é confuso, hein? Completamente. É duro de Bem entender. Complexo, É complexo. Olha que eu sou do ramo, hein? E é difícil de entender. Regis, a minha pergunta. O movimento LGBT, e tem outra, né? LGBT, não falta uma Não, na sílaba. verdade o termo correto é LGBT. Nós decidimos isso em conferência porque da antigamente ABGLT em 2006. Então tá porque bom. existe uma associação brasileira de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, tá? Essa é a associação que numa das suas conferências, em 2006 inclusive, ela então, nós decidimos em plenária esse termo. Então o termo correto, politicamente correto, LGBT. é LGBT, Tá ótimo. em um T só. Então, a minha pergunta, o movimento, o caráter de absoluta seriedade reside aonde? Isto quer dizer, qual é a grande proposta a não ser se firmar perante a sociedade? Bom, eu tenho 16 anos de movimento social, né, LGBT. Eu iniciei no movimento LGBT em 1999, aqui em Campinas, no Moleca, Movimento Lésbico de Campinas. Nessa época eu já tinha dificuldades com a minha identidade, com o meu gênero. Eu já não me sentia mulher, eu já queria o universo masculino para mim. Então eu fui militar numa ONG mista. Por que eu estou pontuando isso? Então são 16 anos de história, experiência com as políticas públicas e com as demandas e pautas LGBT. Ao longo desses 16 anos eu percebo o seguinte, qual era a nossa primeira conquista? Tá? Visibilidade. Por quê? Entendíamos que visibilidade seria importante para que as pessoas conhecessem quem nós somos e deixassem de nos tratar como aberrações. Isso. Né? Como pessoas doentes. Isso. Mesmo porque... houve um período em que se falava que a homossexualidade era uma doença. Sim, até 1973, Exatamente. né, onde o termo caiu, foi desconsiderado doença nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil, isso 10, 11 anos depois. Isso. Tá? Então, primeiro, a visibilidade. Segundo, nós lutamos em prol da vida. Muitas vidas LGBTs são ceifadas no dia a dia. E não só a vida tirada pela morte. Né? Nós vemos aí, quando você digita no Google ou vê na imprensa, pessoas LGBT assassinadas, são 30 facadas, são 5 tiros. Eu acompanhei muitos desses casos no meu trabalho, quando eu trabalhei como assessor jurídico do Centro de Referência LGBT de Campinas. Né? Então, primeiro, nós somos em prol da vida. Então, não só dessa vida tirada pelo homicídio, mas também da vida no dia a dia. Veja bem, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu estudava em Campinas, no Colégio Batista. Eu era da Igreja Batista. Mais de 18 anos atrás. Eu tinha de 22 para 23 anos. Hoje eu tenho 44. Então eu estudava no Colégio Batista, fazia cursinho, tudo pago pela minha mãe, e meu objetivo era prestar direito na USF. Quando a minha mãe descobriu minha identidade, tá? Na época nem era homem trans, que eu fui me conhecer homem trans depois, era lésbica masculinizada, minha mãe me expulsou de casa. Eu tive que parar de estudar. Então eu fui cerceado. Hoje eu poderia ser Sua uma mãe pessoa... ainda existe? Infelizmente é falecida.
Mas minha mãe me ceifou, inclusive do convívio com a minha família. Eu tinha 2 irmãs, minha mãe me proibiu. Eu fiquei 18 anos sem conversar com a minha família. Minha mãe hoje é falecida, antes de falecer ela me chamava de filho. Nós reatamos o nosso amor, né? Incondicional. Eu queria saber se tinha... Sim, 4 anos, ela morreu, vai fazer 5 anos, 4 anos antes dela morrer, nós reatamos o nosso amor incondicional. Mas assim, até mesmo para minha mãe foi difícil ela me compreender. Então, quero falar de ceifar vidas, é o que eu falo no meu livro, né? Aqui no segundo semestre desse ano, eu pretendo publicar um livro, chama-se Violência Doméstica. Eu ia chegar lá depois, mas já que você tocou no assunto... Desculpa. Chama-se Violência Doméstica Intrafamiliar Homofóbica. Por quê? Eu trouxe da minha história de vida... Experiência própria. Experiência própria. Por quê? Nós somos ceifados, nós não temos direito a emprego, nós não temos direito a frequentar uma academia de ginástica, nós não temos direito a nos matricular numa escola. A prova da UAB, por exemplo. Quando eu fui fazer a minha primeira prova da UAB, eu comecei a prova 40 minutos de todo mundo. Todos os alunos, todas as pessoas começaram 40 minutos antes de mim. Por quê? Eu tive que explicar que eu não estava fraudando a prova. E eu quase, Almir, falando sério, fiquei tão nervoso que eu cheguei ao ponto de abaixar minhas calças. Quando eu ia começar a abaixar minhas calças, porque a outra pessoa, né, a pessoa que estava do outro lado não estava me entendendo, não queria me entender porque era uma pessoa homotransfóbica. Aí, quando eu comecei a abrir as calças, ela saiu correndo, aí ela foi chamar um representante da UAB. E aí veio aquele senhor de cabelos brancos. Quando eu olhei para ele, eu falei... Você vai ficar pior a emenda que o soneto. Mas não, aquele homem veio com uma sabedoria. Ele falou, não, eu sei do que se trata, eu sei quem o senhor é. Ele falou assim, eu sei o que é a transexualidade, eu vou lavrar a termo tudo o que está acontecendo, eu só peço que o senhor assine o livro, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, eu só quero fazer minha prova. E aí eu comecei a prova 40 minutos depois. E fui prejudicado no resultado final, porque eu fiquei por um ponto. Então, quando eu falo de ceifar vidas, eu falo disso. Tolhe todo o seu desenvolvimento profissional, social, e quiçá até financeiro, porque você depende de trabalho. Agora, vocês, por exemplo, posto isso, porque infelizmente eu não posso me alongar muito, senão não dá, o programa termina daqui a pouco, a gente não falou o que eu quero. Posto isso, eu quero saber, hoje, vocês que eu quero dizer, todos que assumem a identidade, conseguem, por exemplo, trabalhar, as portas estão se abrindo, porque agora eu vejo que está tudo se legalizando, ou melhor, ou se oficializando, casamento entre pessoas do mesmo sexo, grandes ídolos nacionais mostrando a cara, Daniela Mercury, Rick Martin, todo mundo assumindo sua identidade, o Elton John, que é a maior celebridade mundial de todos os tempos, assume publicamente com seu marido, com seus filhos, enfim. Aqui no Brasil, como é que está a situação de vocês nesse sentido, esse trânsito social? Eu acho que nós estamos numa falsa sensação de direitos humanos LGBT, que podem ser revogados a qualquer momento. Lembrando da decisão do casamento igualitário, foi uma decisão do STF, da nossa Suprema Corte. Não virou lei ainda. Essa decisão não entrou na reforma do nosso Código Civil. Não entrou na reforma do nosso Código de Processo Civil também. Vou só completar esse raciocínio para chegar na criminalização da homofobia, eu já te respondo. Então nós temos uma falsa sensação de direitos. Nós temos também juízes no Brasil que têm adequado o nome e o sexo de pessoas transexuais. Tá? Só que nós temos também uma safra de juízes no Brasil que negam e negligenciam os nossos direitos. Por exemplo, a criminalização da homofobia, o PL 122/2006, foi definitivamente arquivado. Isso no governo já da Dilma, do PT. Mas no governo do PT, que presumia-se que talvez tivessem mais acessibilidade, digamos, política para entender tudo isso. Sim, não? Mas a culpa não foi nem do governo da Dilma, do governo do PT. Na verdade, foi uma estratégia dos deputados no Congresso Nacional. Sei, que tem todas aquelas divisões religiosas, igrejas evangélicas, católicas e tal. E nós esbarramos, então, numa Câmara, num Congresso
na sua maior parte, das cadeiras religiosas que atentam contra a laicidade do Estado e aí barram a nossa criminalização da homofobia. Perdemos na criminalização. Atualmente estamos com o nosso PL de identidade de gênero, também estamos perdendo. A possibilidade é que também seja arquivado no governo do Michel Temer. Nós já tivemos, como o governo do Michel Temer, uma angústia para nós travestis e transexuais. Por quê? A presidenta havia sancionado um decreto para que fosse respeitado o nome de travestis e transexuais nas instituições públicas, né, ligadas ao governo federal, nas instituições públicas federais, e aí vem o governo Michel Temer e tenta revogar esse decreto. Então, assim, é uma falsa sensação de que aonde vão parar, direitos. então? No que nós estamos tentando fazer agora com o atentado de Orlando. Darmos as mãos, vamos dar as mãos pela vida. Tá, então deixa eu colocar uma coisa, Regis. O atentado de Orlando foi uma das coisas mais dramáticas que nós tivemos nos últimos anos no mundo inteiro. Vide, que é o maior atentado de morte dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. E aí chegamos a esse final trágico que todos nós sabemos, e agora vocês vão se dar as mãos. A minha pergunta, o se dar as mãos não é muito pouco? Vocês não têm, por exemplo, não têm representantes legais dentro do governo, da Câmara? Tem deputado Jean Willis, deputado não sei o quê, não são só outros que são contra. Vocês devem ter, me parece que existem senhoras deputadas também que estão apoiando a causa. Eu pergunto, o que é que eles falam? O que é que futuro próximo eles dão a tudo isso? Falam alguma coisa? Vocês têm noção? Nós temos aliados fiéis, inclusive, à luta dos direitos humanos LGBT. O problema é que são poucos, né? São poucos frente à bancada religiosa. Na hora também de se colocarem na política. Sim. Porque eu vejo, por exemplo, esses famosos ícones aí das artes, da cultura, que dão a cara para bater, enfrentam a sociedade. Essa gente não faz política. Sim. Eles só fazem cantoria, só fazem carnaval e não sei o quê. Tem que fazer. Eu estou certo ou estou errado? Não, está perfeitamente correto. Não é? Então eu acho que estão perdendo a chance na história da bola da vez. Isto é, a coisa vai se enrolando, por conta de tudo isso que você já falou, todo o processo no próprio seio do Senado, da Câmara e tudo mais. Mas as pessoas também não vão, porque eu tenho a impressão, por exemplo, a Daniela Mercury, que é uma das maiores cantoras brasileiras, que assume a sua identidade homossexual. Se ela vai amanhã e fala, não, eu vou conversar com os senhores deputados, eu vou falar, eu vou fazer um movimento. Não, eu não sei. Eu acho, Almir, que a culpa é também de nós, pessoas LGBT, e principalmente do movimento LGBT, porque eu acho que o movimento se sentiu... confortável. É a zona de conforto. Zona de conforto, porque nós não educamos os nossos militantes para a consciência política. Não essa política partidária, né? Então acho que esse é um grande problema. Mas não é só essa militância LGBT, não. Não se prepara o jovem para militância política nenhuma, a não ser os tais alguns partidos, como o dos trabalhadores, por exemplo, que faz uma grande parcela dos seus aliados militantes verdadeiros. De fato. O resto ninguém se incomoda. A politização do jovem brasileiro é ridícula. Sim. Ele não sabe nem o que ele está falando. A própria educação do jovem brasileiro. Não existe mais nada. Bom, enfim, isso é um outro problema. Agora, abordar essa lei municipal. Eu queria falar sobre a lei 9809 de 1998, de Campinas, que pune administrativamente estabelecimentos comerciais que praticarem quaisquer discriminações. Isto quer dizer que se você estiver num bar, num restaurante, num cinema, num shopping, num jardim, e duas pessoas do mesmo sexo estiverem se acariciando, desde que não seja uma libidinagem, digamos assim, mas um abraço, um beijo, isso é
absolutamente merece a punição, recebe punição. Sim, só que a punição administrativa. Que seria... Não é criminalização, é penalização. E essa penalização o que significa? Recebe, na verdade... Advertência? Não. São multas. São multas. A pessoa recebe multa ou, se é a empresa, pode até haver a cassação do alvará. Só que em relação à lei, essa lei ela é bem parecida com a 10948. A 10948 é uma lei estadual para todo o estado de São Paulo. Tá? A nossa lei, nós militantes aqui de Campinas, eu inclusive, lutamos para alcançá-la, alcançamos. Tá? Da mesma forma que no cenário do estado de São Paulo nós conseguimos a 10948. Só que ao contrário da lei estadual, a lei municipal não está funcionando por dois motivos. Primeiro, porque no Centro de Referência LGBT de Campinas não há mais, depois que eu fui tirado da assessoria jurídica, não há mais um assessor jurídico para receber a população, para receber a pessoa vitimada. Você foi tirado por questões políticas? Questões políticas. Ah, tá. Questões políticas da atual administração, infelizmente. Porque eu fui colocado neste local pela administração do prefeito anterior. Né? Então... aí, não tendo o assessor, o profissional para atender a vítima já barrou a denúncia, porque não tem como encaminhá-la. Né? Mas a vítima pode mandar pessoalmente, só que a vítima ela está fragilizada. Quando ela conhece o seu direito, porque normalmente as vítimas não conhecem a lei, quando ela conhece o seu direito, ela está fragilizada, ela não consegue encaminhar sozinha a denúncia, né? Mas advogados, não existem advogados especializados nisso que a vítima pode ir lá consultar um advogado? É que daí tem que pagar, né? O problema nós temos esse problema. Infelizmente, nossos advogados hoje também não são especialistas na questão dos direitos LGBTs. Né? Quando estava no Centro de Referência LGBT também, nós tentamos capacitar a OAB, né, os advogados, dar palestra para os advogados, como também para os juízes, para os magistrados. Não conseguimos, as portas estavam fechadas naquele momento. Então, acho que nós precisamos também capacitar os advogados, capacitar os juízes. A Lei Maria da Penha ela tem uma expressão que eu gosto muito. Ela diz o seguinte em um dos seus artigos: há necessidade de um conjunto articulado de ações. Então nós precisamos ter, em relação aos direitos LGBTs, em relação à Lei 9.809 e a 10948, um conjunto articulado de ações entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Prefeitura Municipal de Campinas, a sociedade civil, né? Senão a lei não funciona, ela não passa do papel. Olha, vocês viram que é um tema muito importante, interessantíssimo, que merece atenção especial da sociedade como um todo. Ninguém pode se omitir ou tentar omitir a verdade, a realidade. Não existe isso, é conviver com uma mentira, é conviver com a falsidade, é conviver com a falta de caráter, porque a pessoa que não aceita a realidade não tem caráter. Então, hoje é uma coisa que eu falo e falo absolutamente a cavaleiro, que é preciso se respeitar, sim, todas as diferenças sociais, todas as diferenças sexuais, todas as diferenças culturais e todas as diferenças como um todo. Então, está tudo num pacote só. Agora eu que ponho tudo num pacote só, viu, Regis? Porque realmente as diferenças são gritantes nesse país, que é miscigenado, que tem um país continental, então as coisas são muito complicadas, mas essas diferenças todas, incluindo a LGBT, merece mesmo muita atenção por parte das autoridades e da comunidade e da sociedade, porque ninguém está livre na sua casa de ter, mais cedo ou mais tarde, uma criança LGBT. Ninguém. Essa coisa de falar, na minha família não tem, ledo e engano. Hipocrisia. Hipocrisia, que deve ter velado, e se não tiver, um dia pode ter. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então é muito importante ter isso em mente. Eu não quero para o meu filho, não quero para minha filha isto. Nunca diga isso, porque só o universo cósmico sabe dizer se você terá ou não terá. De fato. Regis, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. E acho que você falou lindamente bem, tudo que a gente precisava saber.
E você quer deixar algum telefone de contato? Nós colocamos aí no visor. Sim, eu gostaria só do meu Facebook. Site, o Facebook. Da minha fanpage. Qual é a fanpage? www.facebook.com/regisvascon oficial. Maravilha. Até aí Obrigado. vocês terem aí no visor. Obrigado. Tudo direitinho, viu? Obrigado. Obrigado por ter vindo. Adorei você, cara. Obrigado, você também, muito simpático. Muito obrigado por ter vindo.